Eu posso dar para você algumas provas empíricas de que, de fato, o mundo está dentro das igrejas. Eu digo igrejas cristãs, claro. Que é uma prova? Feminismo. O feminismo é uma prova de que o mundo está na igreja. Pastor, mas como nós reconhecemos isso? Vou te dar um exemplo. Conhece alguma igreja que tem pastora? Sim. É uma igreja que, por mais que abra este livro, e às vezes não perceba, ela está vomitando o feminismo culto após culto. Porque não existia pastoras até 1850, 48. Aí vem o advento feminista. E então, depois de 1850, as pessoas começaram a ter dúvidas sobre aquele texto de Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo: não permita que a mulher ensine, nem exerça autoridade. Antes de 1850 não havia dúvida sobre isso. Mulheres não devem ensinar na igreja. Começa o movimento feminista, miraculosamente e coincidentemente, começam a surgir pastoras, e hoje nós vemos por tudo que é lado, inclusive igrejas reformadas, começam a se curvar perante o pastorado feminino. Quer mais um exemplo? Quer mais um exemplo do mundo dentro da igreja? Controle de natalidade. Crentes não querem nem saber de ter filhos. Não querem. Acham que filho é um peso, é gasto, são noites sem dormir. Sim, isso é verdade. Mas a questão é, qual o mandamento que nós temos? Você percebeu que cristãos, eles, principalmente mulheres, e homens também, eu falo para você porque eu fui feminista durante muito tempo. A prova que eu fui feminista, olha a diferença de idade dos meus filhos. O maior está com 19. Até chegar na quinta, que está com 7 meses, houve muitos intervalos. Por quê? Pensamento feminista. Do tipo, um só tá bom. Minha esposa falando na minha cabeça: pai, 2 para não ficar sozinho. Ela, e o terceiro? Não, tá ótimo. Só que este controle de natalidade, ele vem com uma palavrinha, com uma frase que às vezes a gente acha bonita: paternidade controlada. Pense antes de ter filho. Este mundo está muito difícil. Ora, quando que este mundo foi fácil? Pastor, mas vivemos uma época difícil, sem dúvida. Mas não é uma época mais difícil do que Êxodo capítulo 1. Lembra Êxodo capítulo 1? Diz a Bíblia que o povo era escravo. Faraó estava mandando matar os meninos que nasciam. E ainda assim o mandamento de Deus para aquele povo, leia Êxodo capítulo 1 depois na sua casa. Ainda assim, o povo sendo escravo, com o rei matando crianças, Deus dizia para o povo: tenham filhos. E diz a Escritura que mesmo sendo escravos, o povo crescia e se fortalecia, crescia e se fortalecia, crescia e fortalecia, e por conta deste crescimento, foram livres. Óbvio que filho dá trabalho, mas segundo a Escritura, filhos são força. Salmo vai dizer que filhos são como flecha, e feliz o homem que enche deles a sua aljava. Mas você, por conta de pensamentos feministas, acha que filho é peso, é prejuízo. Por quê? Porque você não está vendo a Escritura com óculos de Deus, mas com óculos do feminismo. Então isso está por toda a igreja, inclusive igrejas reformadas. Eu digo para vocês que é triste. É triste como nós vemos igrejas sérias, que quando se trata de assuntos extremamente importantes, derrapam. Mulheres não querem ter filhos, preferem ter carreiras. E quando decidem ter filhos, é 1, no máximo 2. Mas a prioridade continua sendo a carreira. Tem um artigo muito interessante, conhecido por "Não case-se com uma mulher de carreira". Porque é difícil, às vezes, a mulher ter uma carreira, uma profissão, de fato, seja estabilizada ou do governo. A mulher cristã, ela sempre vai ser frustrada se ela não olhar para a Escritura. Sabe por quê? Imagina o seguinte: ela é crente, tem uma carreira, nada contra a mulher trabalhar quando as crianças estiverem grandes, quando os filhos estiverem grandes. Mas estou falando de filhos pequenos, bebês. Como, por exemplo, eu tenho 2 em idade pequena, 3, inclui o terceiro também. Só os 2 mais velhos são maiores. Mas veja, isso não é assim. A mulher,
ela tem a sua carreira, mas ela decide ter filho, mandamento. Decide seguir esse mandamento. Depois, então, que ela tem filho, ela vai ouvir de seus parentes e de toda a sociedade: mas como assim? Você precisa voltar para o trabalho. Quantos anos a faculdade? Quanto tempo você estudou? Quanto foi investido para que você exercesse aquela função? Aí então ela precisa deixar o filho com a titia, com o babá, com a creche, para voltar para o mercado de trabalho. Aí no mercado de trabalho ela vai ficar com peso na consciência, porque ela sabe que ela está falhando o seu dever para com Deus. E ela sempre vai viver nesses dois extremos: ou acusada pela sociedade, pelas pessoas, por vezes familiares, ou acusada por sua própria consciência, por não ter dado ouvidos à palavra do Senhor. É por esse motivo que tudo aquilo que foge do propósito original de Deus sempre vai trazer peso.